Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast Biblicamente. Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente bacana, importante e que vai nos trazer muito aprendizado. A gente vai falar sobre a vida de Jó. Estamos aqui hoje com a Eleusa, a psicóloga, o Gabriel, especialista em religiosidade e fé, e também com a Andressa, uma estudiosa da área também. E a história de Jó é uma das mais marcantes quando se fala sobre sofrimento humano. Era um homem justo e tinha uma vida estável, família e reconhecimento. Tudo parecia muito bem, mas de repente tudo muda, né? E é justamente isso que chama atenção na psicologia. Ao longo dessa reflexão, a gente vai olhar para a experiência de Jó não só como um relato bíblico, mas como um exemplo de como o ser humano enfrenta a dor. Será que você poderia tirar algum exemplo do que aconteceu com Jó para a sua própria vida? Especialmente usando a fé como estratégia, o que será que vem a ser a questão do cope religioso? Vamos descobrir isso junto? Então vamos lá com a Andressa. Andressa, você poderia começar falando sobre a vida de Jó para a gente? Antes de tudo acontecer, Jó vivia uma vida considerada ideal. Ele tinha bens, uma família estruturada e era respeitado. E isso é importante porque mostra uma coisa interessante: o sofrimento não escolhe contexto. Ele pode sugerir mesmo quando tudo parece estar bem. Do ponto de vista psicológico, já representa alguém com identidade sólida, estabelecida, emocional e o papel social definido, ou seja, alguém que aparentemente estava preparado, mas que ainda assim foi profundamente impactado por eventos inesperados. Todos nós somos pegos de surpresa por algumas situações da vida, né? Isso é fato. E questionamos bastante sobre isso. Eleusa, sobre essas questões, percebe-se que Jó teve, então, algumas perdas. Como que seria? Você pode falar um pouco mais sobre essa questão de perdas para a gente? Então, José, num curto espaço de tempo, Jó perde absolutamente tudo. Ele perde seus bens, seus funcionários e até os seus filhos. Imagina, isso na psicologia é considerado um evento extremamente traumático. E tem um Nossa, detalhe, e como, viu? e tem um detalhe importante que a gente tem que lembrar: são perdas sucessivas que aconteceram uma atrás da outra. Isso impede que a pessoa elabore o luto de uma forma saudável. É como se a dor se acumulasse, sabe? Esse tipo de situação gera uma carga emocional muito grande, podendo levar ao desespero, à confusão e até à perda do sentido da vida. Realmente, são vários lutos, vários processos de lutos pelo qual ele deveria ter passado aí. Deve ter sido um sofrimento e tanto. E sobre essa questão de sofrimento psicológico, como que seria essa questão, hein? As perdas, como que seria lida com isso? Como que a psicologia ela vem falar sobre essa questão no que diz respeito à teoria psicológica? Então, José, dessas perdas, ele já começa a expressar um sofrimento emocional muito intenso. Ele questiona, ele se angustia e ele demonstra uma tristeza profunda. E isso é algo importante. Ele não nega a dor, pelo contrário, ele sente e expressa a dor. Na psicologia, isso é visto como uma reação natural diante de um trauma. Aqui aparecem sinais como desesperança, dor emocional e crise de sentido. Nesse momento, Jó mostra que enfrentar o sofrimento também passa por reconhecer e viver essa dor. Nossa, Eleusa, e realmente o que você trouxe aqui sobre essa questão do sofrimento emocional e psicológico é devastador. E é impressionante que, além de todo esse sofrimento que Jó teve que passar, ainda teve também a questão do sofrimento físico. De fato, mostra que Jó era um homem é, bem diferente dos demais do seu tempo e que estava além de valores simplórios. Essa questão dos sofrimentos físicos, como que se deu essa questão? Em quais sentidos? Como foi esse sofrimento físico? Gabriel, você poderia explanar um pouco mais para a gente sobre essa questão, por gentileza? Então, José, posso explicar sim. Jó, ele, como você falou, além do sofrimento emocional, ele também passou a ter sintomas físicos, feridas pelo corpo. Isso pode ser entendido como um fenômeno psicossomático.
quando o sofrimento psicológico afeta o corpo. O estresse intenso pode enfraquecer o sistema imunológico e acabar aumentando a vulnerabilidade a doenças. Ou seja, mente e corpo estão totalmente conectados. Então, o ser humano é um ser integral, né? No caso, Jó, o sofrimento não ficou só no emocional. Ele se manifestou também fisicamente, tornando ainda tudo mais intenso ainda para ele. Ah, entendi, Gabriel. De fato, eu não consigo imaginar como o Jó poderia ter pode ter conseguido suportar tanta dor e tanto sofrimento assim. É, Sofrimento físico, sofrimento psicológico, emocional, e também sem falar a questão da pressão social, né? Porque, ao que eu entendi, pelo que entendi, pô, não teve nenhum amigo, ninguém ao lado de Jó, né, nesse momento de sofrimento. Pelo contrário, me pareceu até que os amigos de Jó o apontaram. É isso mesmo, Andressa? Importante é a reação das pessoas ao redor de Jó. Em vez de apoiar, ele recebe julgamentos. Seus amigos sugerem que ele fez algo errado para merecer aquilo. Isso mostra como o suporte social é essencial para a saúde mental. Quando falta empatia, o sofrimento pode aumentar ainda mais. Do ponto de vista psicológico, o apoio social é um fator de proteção. E quando ele não existe, sentimentos como solidão e isolamento acabam ficando ainda mais fortes. Então, é bom sempre a gente ter uma rede de amigos, familiares, etc., por perto, para que a gente consiga passar pelos nossos sofrimentos, alguém com quem a gente possa contar. É interessante. E isso é engraçado que nos dias de hoje é muito necessário e tem se diminuído bastante, hein? Mas, no que diz respeito à psicologia, eu li algo sobre coping, mas eu confesso que não compreendi direito. Eleusa, o que seria essa questão do coping religioso? Você poderia explicar? Eu estou curioso para saber isso aí. Bom, vamos lá. O corpo religioso, na verdade, é uma estratégia emocional psicológica, que ao invés de lidar sozinho com o problema, a pessoa usa a religião que ela tem como apoio, como se fosse uma fonte de força, entende? Esperança, uma orientação. Mas vale mencionar que existem dois tipos principais de coping religioso, o positivo e o negativo. O positivo, por exemplo, quando a fé ela ajuda, ela traz conforto para a pessoa, esperança, sentido, por exemplo, Deus está comigo, isso vai passar. Mas também tem o coping negativo, quando, na verdade, a fé gera sofrimento, que, na verdade, a pessoa se sente culpada, com medo, com uma sensação de abandono. Por exemplo, Deus está me punindo, eu fui esquecido, que a gente, Entendo. um pouco isso no caso de Jó, né? No fundo mesmo, o coping religioso, ele é transformar a fé como uma ferramenta para atravessar um momento difícil da vida. Ah, entendi. Mas nesse caso, depende de religião? Não depende de religião no caso, e sim a relação que a pessoa tem com o que seria o princípio da fé, que no caso seria Deus. É isso mesmo? Deus ou divindade? Não seria isso? É a fé dela, depende da religião e da fé que ela tem. Ela vai usar a fé que ela tem. Entendi. Ou seja, a fé que professa. Legal. Isso. Bom, gente, a gente viu que a história de Jó mostra que o sofrimento faz parte da vida humana. Eu sofro, a Eleusa sofre, o Gabriel, a Andressa, e você também, com certeza, deve sofrer, né? Diferentemente do contexto em que Jó estava, nós estamos em um contexto que nós dispomos de muito material de ajuda e também pessoas e profissionais da área. Devemos sempre lembrar que a gente sempre tem um profissional disponível, então sempre que ser necessário, peça ajuda. E acabamos de ver também que você não precisa abrir mão de sua religião para que você possa aderir a uma terapia ou um tratamento psicoterapêutico. Na verdade, temos aí uma ferramenta que pode andar lado a lado, de mão dada, que é o coping religioso. E é uma ferramenta importante, trazendo sentido e esperança de acordo com a sua religiosidade, com aquilo que você acredita. No fim, o que a gente tira é que a psicologia e a espiritualidade não são opostas. Elas podem caminhar juntas na busca por uma compreensão e superação.